Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vou ler alguns versículos. Os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, a qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Quantos podem louvar ao Senhor por este texto? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Te engrandecemos por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado nesta manhã, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos na Tua presença, celebrando ao Senhor nesta manhã, Pai. As primeiras horas dos dias sendo consagradas ao Teu louvor, à Tua adoração, Papai.
Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos oriente, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Esta é a oração que fazemos, e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, este é um texto que o Senhor me fez pensar e meditar nele logo quando eu cheguei aqui. Eu estava com uma mensagem no coração, queria falar sobre Lucas 18, sobre o texto da viúva que buscava o Senhor em prol de uma causa na justiça, mas em um momento do louvor, Deus me fez lembrar deste texto numa simples frase que a Ari ministrava no louvor, e eu quero ser obediente ao Senhor. Esse texto aqui, ele vai narrar a história de um homem numa situação totalmente dependente de alguém. A gente vai ver isso. Obrigado, Marcelo. A gente vai ver este homem dependendo de alguém para que o pudesse conduzir até a porta do templo, para que ali ele pedisse recurso, uma esmola, e ele vivia disso. Porque o texto diz que Pedro e João estavam subindo juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. E aí o versículo 2 vai dizer, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, uma enfermidade desde o ventre materno, desde quando ele nasce, esse menino vem com essa enfermidade. Agora ele já tem uma determinada idade, mas ele é coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo. Então você vê que ele depende de alguém para ser conduzido até a porta do templo, para poder, pela benevolência de alguém, receber algum tipo de recurso, e talvez era disso que ele vivia. Mas algo muito me chama a atenção, porque quando Pedro e João iam entrando no templo, ele pede uma esmola, ele acena para Pedro e João. Só que agora eles, movidos pelo Espírito, eles dizem, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o que me chama a atenção é que os versos vão decorrer com este homem entrando no templo, e o templo está repleto de pessoas. É esse o cerne deste texto. É esta a visão que nós precisamos estar atentos dentro desse texto. Porque o texto indica que muitas pessoas passaram por este homem. Muitas pessoas passaram por ele. Talvez alguns deram uma esmola, talvez alguns ignoraram ele, mas Pedro e João olharam de um modo diferente. Sabe, é esta percepção que eu tenho deste texto, e trazendo para os nossos dias é o que nós como igreja devemos ter. Uma percepção ao nosso próximo, um olhar de sensibilidade movido pelo Espírito em prol das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, algum tempo atrás conversava muito isso com a Dani, e a Dani fala de pessoas que são invisíveis. Sabe, de pessoas que às vezes estão entre nós, mas que parece que elas são invisíveis, parece que a comunicação não aparece, não é exata, não tem um envolvimento necessário. Talvez este homem aqui estava como uma dessas pessoas, um ser invisível, porque as pessoas olhavam para ele com uma dependência simplesmente de um recurso financeiro. Sabe, a gente vai ver que o que o homem precisa está além de um recurso financeiro. O recurso financeiro a gente precisa para se alimentar, para vestir, para comer, para algumas coisas do nosso prazer, mas a gente vai ver que a real necessidade do ser humano, ela está além de uma necessidade física, sabe? É uma necessidade espiritual. E a ponto de Pedro e João, e é importante dizer que eles estão vindo de uma experiência extraordinária com Deus, irmãos. Sabe, então todo milagre, toda ação poderosa de Deus, ela antecede de uma bênção de Deus, de um derramar do Espírito de Deus, de uma capacitação do Senhor para determinadas obras específicas. Isso aqui é muito lindo, irmãos. É muito lindo, por isso que
A gente sempre tem falado muito aqui em nossa comunidade, sabe, a importância das segundas-feiras de oração. É as portas fechadas, aonde ninguém nos vê, aonde não tem aplauso, aonde não tem observância de muitas pessoas, mas são dias em que nós vivemos momentos extraordinários na presença de Deus. Buscamos por esta presença. Atos 2 nos diz que cumpre-se o que o Senhor havia dito lá em Lucas, ele dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Isso se cumpre. E aqui está João e Pedro vivendo esta promessa, cheios do Espírito de Deus. E a gente vai ver que essa é a nossa responsabilidade como igreja, depois de vivermos coisas extraordinárias. Você vem aqui num culto como esse, é agraciado por Deus, Deus toca no seu coração, Deus enche você do Espírito Santo. Note que o seu olhar precisa ser um olhar com sensibilidade, irmão. Sabe, o olhar de Pedro e João é diferente do olhar de todos aqueles que passaram e entraram dentro do templo. Sabe, a história mostra que muitas pessoas, movidas pela religiosidade, elas deixaram de olhar para as pessoas com um olhar como Cristo olharia para determinadas pessoas. Sabe, e aqui a gente vai ver Pedro e João olhando de uma forma diferente. Eu não tenho prata e nem ouro, mas a gente sabe que Pedro, em dado instante, é um dos responsáveis pela igreja. A igreja de Atos é uma igreja rica, é uma igreja próspera, é uma igreja onde todos vendiam as suas propriedades, entregavam aos pés dos apóstolos e viviam de forma comum, todos eles. E o que é que faz com que Pedro e João diz: nós não temos prata e nem ouro? Porque ele entende que este homem precisa não é de uma singela esmola, o que este homem precisa é de uma intervenção divina. O que esse homem precisa é de uma palavra de Deus indo de encontro ao seu coração e fazendo com que ele saia daquele estado mórbido que desde a sua infância ele nasce coxo, não consegue andar, imobilidade sobre as pernas, mas uma mensagem poderosa de Deus foi capaz de trazer a ele saúde, restabelecimento da sua saúde, meu irmão. E que nesta manhã Deus nos faça ter este olhar, um olhar clínico, um olhar de sensibilidade para as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, irmãos, é tão interessante, eu falei isso ontem, eu tenho vivido algumas experiências com Deus que isso tem, sabe, isso tem alegrado muito meu coração. Os irmãos sabem, eu trabalho com venda, tendo barbearias em São Paulo, e ontem, fazia um tempo que eu não ia em determinado cliente, eu falei: vou passar lá no Gleico. Lá, ele tem um salão no Vila Zelina. Eu falei: vou passar lá, vou tomar um café com ele, conversar com ele. E aí eu fui lá. Aí a esposa dele me viu, tá: oi pastor, pai do Senhor, tudo bem, pastor? Pô, que bom que o senhor está aqui, é de Deus o senhor está aqui. Eu falei: eu sei que é de Deus eu estar aqui, porque não estava na minha agenda eu estar lá. E ela: pastor, você pode orar por nós, estamos passando um problema assim, assim, assim. E foi um tempo tão incrível, sabe, de você se sentir útil, sabe, de você se sentir útil. Deus me deu uma percepção de um acontecimento dentro daquela situação que eles, sabe, eu achei tão maravilhoso isso, sabe, irmãos, eu achei tão maravilhoso porque a agenda de Deus, ela tem que sobressair sobre a nossa agenda, sabe, as prioridades de Deus, ela tem que estar acima das nossas prioridades. E Deus me entregou uma mensagem, eu falei tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para falar para aquela família, sabe, mas o Senhor alegrou o meu coração, porque eu tive uma sensibilidade para aquele ato, irmãos. E por isso que quando a Ari estava louvando algum trecho de algum louvor, que agora eu não me lembro, mas Deus me fez lembrar desse texto, o olhar de Pedro e de João, de forma diferente a todos quanto antes passaram por este homem. Foram muitas pessoas que passaram por ele. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Isso aqui é muito interessante. A gente parar e olhar para as pessoas de forma diferente.
Sabe, às vezes a gente tem uma facilidade de estar com pessoas que pensam da mesma forma que a gente, de que temos afinidades, mas quantas vezes Deus quer te colocar do lado de pessoas para você entendê-las, para você compreendê-las, para você ter uma palavra de Deus para ela, para você orar por ela. Sabe, aqui Pedro e João olham de forma diferente e diz para eles, e ele estava esperando receber alguma coisa, mas Pedro dá a ele o que realmente ele precisa. Porque quando Pedro e João liberam esta palavra, olha o que o texto diz: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Um milagre começou a entrar em ação. Sabe que esse texto me fascina. Todas as vezes que eu lembro desse texto, que a gente pode ter uma boa palavra, mas a gente precisa ter uma mão estendida, meu irmão. Sabe, a gente pode ter uma boa palavra de Deus, mas a gente precisa ter uma mão estendida para levantar aquele que está caído. Sabe, a mensagem foi de encontro ao coração deste homem. Pedro e João entregam uma mensagem, mas estende a mão para ele e o coloca de pé, meu irmão. Sabe, que nós sejamos esta igreja, nesta geração, não uma igreja simplesmente que tem uma fala, que tem uma palavra, não, que a gente também tenha a mão estendida para levantar aqueles que precisam ser levantados. Que o Senhor nos alcance nesta manhã, nos fortaleça nesta manhã. Tem muitas pessoas, irmãos, pensando precisar de algo, mas o que eles estão precisando realmente é de uma mensagem de Deus e de uma mão amiga para colocá-los de pé. Eu sinto o Senhor aqui conosco, irmãos. Eu sinto a presença de Deus entre nós. Sabe por quê? Porque esse texto é tão maravilhoso, irmãos. Porque aquele que é coxo desde nascença, agora a Bíblia diz que saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles quem? Com Pedro e João. Aonde? No templo. De que forma? Andando e saltando e louvando a Deus. Sabe, irmãos, aquele a quem muitas pessoas passaram pela porta do templo e entraram, tiveram que ver ele agora, não simplesmente carregado por alguém, mas agora ele entra andando, pulando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Sabe, irmãos, isso aqui é maravilhoso, um milagre que Deus faz quando nós temos um olhar com sensibilidade, irmãos. Sabe, esse homem precisava de uma mensagem. Este homem precisava de uma palavra de Deus. Este homem precisava de uma mão para colocá-lo de pé, com autoridade. Sabe, que o Senhor nos dê esta percepção nesta semana. Hoje é domingo, nosso culto da manhã, tem culto aqui à noite. Mas que o Senhor te dê esta sensibilidade de você olhar para as pessoas e olhar além de uma necessidade física. Além de uma necessidade física, porque o texto mostra que este homem agora ele entra saltando, pulando e glorificando a Deus. Porque Deus interviu na sua saúde, porque Deus mudou a sua história, porque Deus colocou pessoas ao lado dele que fizessem com que olhasse para ele de forma diferente. Sabe, irmãos, este reconhecimento precisa vir de nós. O nosso olhar precisa ser um olhar clínico. Sabe, a gente tem que deixar de ser movido pelas nossas agendas, a gente tem que deixar de ser movido por aquilo que a gente acredita que seja o correto a fazer. A gente precisa ser movido pela sensibilidade do Espírito, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe para onde ele vai, é como o vento, sabe, permitir com que o Senhor nos guie por caminhos que Ele tem como propósito para nós. Sabe, quantas vezes nós não estamos sensíveis à voz de Deus? Eu fico pensando aqui, se Pedro e João fossem como daqueles que entraram, o templo está repleto de pessoas, irmãos. Você precisa estar atento a esse detalhe do texto. O texto é claro, porque olha o que aconteceu quando este homem entra, saltando, pulando, louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, a porta formosa do templo. E olha a reação deles, ficaram cheios de pasmo e de assombro pelos que lhe aconteceram.
Entende? Então, dá um exemplo aqui. Por que eles ficam assombrados? Por que eles ficam cheios de pasmo? Por que eles ficam espantados com aquilo? Porque isso aqui, esse texto denuncia acontecimentos da nossa geração. Esse texto aqui, ele confronta a igreja do tempo em que nós vivemos, onde muitas pessoas chegam ao templo simplesmente preocupadas com as suas necessidades, com as suas súplicas, com as suas petições, mas deixam de olhar para pessoas que estão no nosso caminho, que estão no nosso dia a dia. A gente vai ver isso. Em Lucas 10, a parábola do bom samaritano diz isso. Mostra um homem quase morto. Passa o sacerdote, passa de longe, vai embora. Sabe? Passa o levita, de igual modo, vê ele lá meio morto e tal. Eles estão indo para um rito. A lei dizia que eles não poderiam tocar em alguém morto. Ele está como morto. Então, dou um exemplo. A religiosidade fala mais alto que a necessidade da vida para estes homens. A ponto de chegar o bom samaritano e ir lá cuidar dele, zelar por ele, investir, colocar dinheiro, tirar dinheiro do bolso e levar ele a uma hospedaria e pagar pelo custo e dizer: ei, se ele ficar devendo alguma coisa, eu volto e pago ainda. Sabe, tipo assim, a minha maior agenda, a minha prioridade não é o meu compromisso, é o próximo que está quase morto, irmão. Que precisa de uma palavra, que precisa de um cuidado. E esse texto mostra o cuidado de Deus. Sabe, o cuidado de Deus por um homem, que talvez ele estava tão acostumado com aquela rotina da vida dele. Sabe, todo dia na porta do templo, dependendo de alguém para levar ele lá. Todo dia, dependendo de alguém para levar ele lá. Sabe? Mas não é lá que ele precisa ir, é a presença de Deus que ele precisa estar. Sabe, irmãos, e tudo muda, porque é nessa hora que Deus usa Pedro e João, porque Pedro, aí o texto diz que apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão, e quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que maravilhais disto? Vocês estão maravilhados com isso? E aí começa a falar de Jesus. Sabe, não é que a gente tem que se acostumar com os milagres, mas a gente tem que saber que a gente serve um Deus que é capaz de realizar grandes milagres. É que às vezes a gente olha para a vida faltando uma perspicácia maior num olhar, mas olha para nós, irmãos. Olha para cada um de nós. Quando eu vejo o Ricardo firme na presença de Deus, só Deus e o Ricardo e a Tânia sabem quais eram as condições que o Ricardo estava antes de conhecer a Cristo. Se você for conversar com a Michele 40 minutos, você vai sair chorando o quanto ela sofreu dentro do seu lar e da sua casa por ter um marido envolvido com bebidas e álcool e drogas e tal, e ver ele hoje na presença de Deus. Você vai ver se isso não é um milagre. Sabe, essa transformação de alguém que olha igual a gente fala, pô, o Jusinaldo chegou a quase morar na rua, usando droga, crack. E hoje você vê um cara, um pai de família, um homem trabalhador, servo de Deus. Você consegue entender essas coisas? O milagre Deus faz. Só que a gente não pode se espantar com esses milagres. A gente precisa ser movido pela necessidade do próximo, irmão. Sabe, porque o que a gente precisar, para Deus fazer um milagre, Ele vai fazer um milagre, meu irmão. Sabe? Tem gente que às vezes teologicamente fica: mas que dom que você tem? Meu irmão, se o Espírito de Deus está em mim, Ele pode me usar nos variados dons. Sabe? Ele pode me usar um dom de cura, Ele pode me usar um dom de profecia, Ele pode me usar, Ele pode me usar de várias formas e meios. Mas a gente vai ver aqui que esse milagre foi necessário para quê? Para a proclamação do Evangelho, meu irmão. Um monte de gente dentro do templo, mas não sabendo quem é o Senhor que está fazendo milagre, transformação e mudança. Sabe, irmãos, e aqui a gente vai ver Pedro e João fazendo uso do texto, proclamando, anunciando as verdades de um Deus transformador.
Sabe, irmãos, que a gente creia neste Deus poderoso que servimos. Sabe, que o nosso relacionamento com Deus seja com um relacionamento de alguém que realmente crê, confia e que espera no Senhor e que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Eu quero terminar essa mensagem aqui compartilhando com vocês um testemunho. Sábado, os irmãos sabem, a gente mora num apartamento. Para nós que tem uma turma grande, um apartamento às vezes é um apertamento, né, irmãos? Mas foi uma bênção de Deus dentro da necessidade que a gente estava, Deus preparou. E a Dani, sábado, estava indignada. Sabe, ela falou, eu não quero mais morar nesse apartamento. Deus vai preparar uma casa para nós. Mas ela falou diferente. A fala dela veio munida de autoridade. Sabe que eu parei, de verdade, quando ela falou isso, eu parei. Eu falei, a gente precisa procurar uma casa. A gente veio para o culto domingo aqui, uma bênção, o culto de manhã. Eu chego em casa, Carol, Dudu já tinha mandado um monte de mensagem. Pastor, uma casa e tal. Eu falei, mas eu passei essa casa aí esses dias atrás. A gente parou nela, só que para mim era 2 casas. Eu falei, não, a Ari estava numa mobilização, a Ari falou, mandou 300 links achando casa. Porque, tá muito difícil, na nossa região, muito difícil de arrumar uma casa para alugar. E aí, depois dessa indignação da Dani, do domingo para amanhã, a Carol manda... Aí entrei no site da imobiliária, vi 3 dormitórios, opa, certinho para nós, garagem, o quartinho para mim guardar minhas coisinhas, excelente, tudo, tudo perfeito. Mandei mensagem lá, falei, eu já estou mandando mensagem, hoje é domingo, quero prioridade nessa casa para me ver. Falei, não, que ela chegar e ver o WhatsApp segunda-feira de manhã, já vai ver que já tem alguém interessado. E, para a glória de Deus, a gente teve algumas intercorrências no meio do caminho. Falei, meu nome está bonito, está tudo arrumadinho, tudo legal. Falei, o que está acontecendo? A mulher falou, não passou pelo crivo de uma, como é que chama? Do seguro-fiança. Eu falei, não, está repreendido esse negócio aí. Aí liguei para o Dudu, estava indo para a cidade de Marília, o Dudu enrolado nos carros, dos negócios, pastor, se eu conseguir eu vou lá. Eu lembrei da Gi, mandei mensagem para a Gi. A Gi, pastor, me dá seus dados. E aí a Gi foi, passou lá e passou pela Porto. Aí eu passei para a mulher falou, não, se você conseguir alguém por fora, foi nesse intermédio que eu procurei o Dudu e falei com a Gisele, e a Gisele, não, a gente conseguiu, pastor, aqui está aprovado, o valor é esse. Eu falei, então cabe no meu orçamento, tudo legal, passei para a imobiliária. Então ontem eu assinei o seguro fiança, segunda-feira vou assinar o contrato e a gente já vai mudar. Mas por que isso? Eu falo isso aqui testemunhando a vocês, porque Deus, Ele quer ver a gente assim. Você acha que Pedro e João estavam como aqui quando olhou para esse camarada? Irmão, não, eu não tenho prata nenhuma, o que eu tenho eu te dou, levanta. Em nome de Jesus, levanta e anda, irmão. Às vezes a gente não tem fé para orar por uma dor de cabeça do irmão. Sabe? Mas será que Deus vai curar? Meu irmão, a gente precisa ser movido pelo Senhor e pelo seu Santo Espírito. A gente vai ver esse homem aqui que ficou à porta do templo todos os dias, dependendo de alguém levá-lo. Agora ele entra louvando, andando, saltando, pulando, glorificando a Deus. E para que Deus faz milagres, irmãos? Para proclamar, para anunciar as pessoas. Sabe, para poder anunciar. Aqui foi a oportunidade que Pedro e João viram para falar de Jesus para aquele monte, perdoe a minha sinceridade, um monte de religioso que está dentro da igreja, que está dentro do templo, que estão lá com as suas necessidades, o seu mundinho, vivendo tudo aquilo, mas sem olhar para o próximo. Jesus é um modelo para nós. Jesus veio aqui para servir o próximo, irmão. Quando que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo o próximo. Quando eu sirvo o Senhor? Quando eu sirvo os irmãos. Quando eu sirvo ao Senhor? Quando eu estou disponível aos meus irmãos. Você consegue entender isso?
E o que a gente precisa como igreja é isso, que a gente olhe para esse texto aqui e ele internalize dentro da gente a ponto de a gente olhar, num olhar mais clínico. Sabe, quando alguém sentar do seu lado e você ter a pequena percepção de algumas coisas e entregar a mensagem. Sabe por quê? Porque os milagres, eles são feitos com essa finalidade mesmo, glorificar a Deus. Você vê, a Michelle está aqui, eu estava conversando com o Fernando ontem, à noite, onde 2 episódios diferentes, 2 pessoas comentando do Fernando. Você vê? Em 2 episódios diferentes, 2 lugares distintos. Falou, é Chanel, né? O Chanel está firme na igreja, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aí em outro episódio aqui no Industrial, encontro o tio do Cleito e tal, falando do Chanel. Glória a Deus. Você consegue entender? Tipo, Deus faz algumas coisas na vida da gente, meu irmão. Não é para o seu envaidecimento. É para que você glorifique a Deus que estás nos céus. E eu dei uma mensagem ontem para o Fernando, falando com ele. Ele falou, pastor, você viu o que aconteceu com o Ricardo e tal, aqueles acontecimentos. Ele veio falar comigo, não veio. Falou, você falou comigo, você não falou nem com o seu pastor. Eu falei, você exerce liderança sobre ele, irmão. Isso é lindo demais, ele tem você como referência, sua palavra tem autoridade para falar com ele, você se libertou de algo que ele luta para se libertar, sabe, ele tem essa afinidade com você, sabe, isso é lindo, irmão, isso é maravilhoso, porque o que acontece, esse homem aqui, ele entra com quem no templo? Ele entra com aqueles que passaram por ele, nem deram bola para ele? Ele vai entrar com Pedro e João dentro do templo, irmão. Ele vai entrar com aquele que parou, olhou e entregou algo além do que ele esperava, além do que ele almejava, mas realmente algo que ele precisava. Sabe, ele precisava dessa cura, essa transformação, sabe? Essa mobilidade que ele agora tem, sabe? É algo tão lindo, irmãos. Os irmãos sabem de alguém que passou por um processo aí, quebrou um braço, quebrou uma perna. Para ir andando é difícil, irmão. Vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que dar umas esticadas. Mas quando Deus entra no negócio, este homem, os pés firmaram, os tornozelos se firmaram. Ele já entrou andando, louvando e pulando e glorificando ao Senhor, meu irmão. Sabe, porque é a obra de Deus. É a obra do Senhor, é um milagre. Mas que o nosso olhar se abra nesta manhã. Minha oração é essa, que o nosso olhar se abra nesta manhã e a gente esteja atento às pessoas que andam, que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja nas idas e vindas, seja onde quer que seja. Sabe, irmão? Mas eu tenho um compromisso, meu irmão. Existem ordens de prioridade na vida. E aqui a necessidade de alguém, como daquele homem da parábola do bom samaritano, o camarada está quase morrendo, ele precisa de ajuda. O olhar do sacerdote e do levita foi como de alguém já morto. Mas o olhar do bom samaritano é de alguém que pode sair dessa. Ele está em estado terminal, mas ele pode sair dessa. Sabe? Ele pode sair dessa. Assim como a gente viu o amigo de vocês do prédio lá, né, Caio? Você ficou sabendo já dele? Que chegou em casa? Sabe? Emocionado com o Fernando, louvando, entregando hinos, sabe? Viveu dias no hospital. Mas a primeira coisa que ele quis fazer é agradecer ao Fernando pelas palavras, pela oração, pelos louvores, por tudo aquilo que o Fernando, sabe, entregou para ele. Fez questão de dar a ele, de dar o que tem. Sabe, irmãos, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento, essa é a geração que precisa ser levantada pelo Senhor para fazer a diferença. Sabe, olhar para as pessoas além do que elas podem fazer. Porque às vezes as pessoas estão muito focadas, eu vou fazer algo por alguém, que esse alguém pode fazer algo por mim, meu irmão. Quer ser abençoado de verdade? Faça algo por alguém que ele não possa fazer nada por você, meu irmão. Que ele não possa lhe retribuir. Faça. Aí você vai provar do que o Senhor disse, que é melhor dar do que receber. Você vai ver como é bom poder ser útil na vida de alguém, meu irmão.
sabe, sem moeda de troca, eu vou dar para receber, eu vou fazer isso, porque esse é o mal da nossa geração. Quantos crentes nos dias em que nós vivemos dodói, ai, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você está esperando dos outros? Então você não fez porque você quis fazer, você fez esperando algo em troca. Mas aqui a gente vai ver um homem que já entra saltando, andando, pulando, glorificando a Deus, ao quem? Ao lado de Pedro e de João. E João e Pedro entregam uma mensagem para todos aqueles que estão dentro do templo. E a mensagem é única. E é uma mensagem que a gente deve pregar mais nos nossos púlpitos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependam-se. Vocês, dentro da sua ignorância, vocês entregaram a Cristo. Ele entrega a mensagem, ele fala, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, o negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes os santos, justos, e pedistes que vos desse um homem homicida. Mas aqui a gente vai ver ele entregando a fé, entregando a mensagem e chamando ao povo ao arrependimento. Essa é uma das mensagens cruciais do Evangelho, chamando o povo ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vocês um tempo de refrigério. Essa seja a mensagem do nosso coração. Essa seja a mensagem do nosso coração, um olhar clínico, sensibilidade a olhar para todos aqueles que estão ao nosso redor. Tá bom, meus irmãos? Essa é a mensagem de Deus aos nossos corações. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos, eu quero orar por vocês. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Quero chamar o grupo. Vem aqui, o grupo de louvor, para a gente terminar esse culto com louvor. Pode vir. Deixa não. Eles cantam. Canta a Ari, o Dudu e a Carol. Põe a mão no seu coração, meu irmão. Quero orar por você.